palavra, quero chamar aqui o pastor Osmarino. Pastor Osmarino, se vocês quiserem o culto em português, ele prega em português. Se quiser em francês, ele também prega em francês. E o pastor também, inglês e espanhol, perdão, além do francês. E o pastor Osmarino também tem uma formação, eu vejo nos status dele, da esposa também está aqui, irmã Eunice, trabalho com famílias, né, com casais. Eu queria que o pastor falasse sobre a sua formação para o povo ter noção do seu ministério, né, onde você consegue chegar com o seu ministério, com a sua formação profissional também. Pastor Osmarino também, filho dessa casa, dessa terra, também cresceu aqui, nesse ambiente, certo? Está conosco nessa noite também. Amém. Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Querido, é sempre uma honra voltar aqui. A minha história com a Igreja Batista aqui em Codó começa em 1984. A maioria aqui não eram nascidos. Eu comecei a enfrentar a igreja no início do mês de maio de 84. Cheguei aqui, um menino de 16 anos, que tinha muito cabelo. Eu não estou dizendo que se você aceitar Jesus, você vai perder os cabelos, tá? Mas eu tinha cabelo. Começa em maio de 84 a minha jornada aqui. Eu chego na igreja numa quarta-feira à noite, irmã Luísa, mãe Luísa Alencar, mãe do neto Anselmo, foi quem me trouxe, foi quem me discipulou. E nessa data eu cheguei aqui numa quarta-feira. No domingo seguinte eu estava à frente, entregando minha vida para Jesus. Nos meados de junho, eu estava batizando. No final de junho, eu estava batizando. Em julho de 84, eu estava participando da conferência Filme Jesus 84, que aconteceu aqui na Praça Central. E eu preguei o evangelho das 4 leis espirituais para um jovem chamado Lindomar, que se converteu com essa mensagem e hoje é um dos pastores remanescentes aqui da igreja. Chegando aqui em 84, a primeira vez sentei no banco assim como o pastor Denis está, num domingo de manhã. Um homem com a boca torta pregava sobre Saulo. Pastor Genésio estava pregando sobre Saulo na escola bíblica dominical. E eu estava sentado à frente, como visitante. E de lá para cá, eu não deixei mais Jesus. E eu digo sempre que tudo que sou hoje, eu devo à Igreja Batista em Codó. Aqui é a minha história. No primeiro domingo que eu cheguei aqui, saiu uma jovem por uma porta que tinha aqui. Saiu uma jovem de cabelos curtos, cabelo cortado assim, uma roupa, uma camisa, que ela usava, uma blusa meio decotada, uma saia no joelho, preta, blusa cinza, um salto assim, um salto pequeno. E essa jovem saiu por essa porta toda imponente. Era secretária da igreja, arrumou a mesa e saiu por a outra porta. E eu disse, uau, já estou gostando desse lugar. Em 89, em maio de 89, Eunice e eu estávamos casando. Com aquela mulher que eu vi saindo aqui, no primeiro dia que eu vim à igreja. Era a melhor ovelha que tinha aqui, a mais bonita. As pessoas diziam assim, rapaz, esse cara feio desse jeito, namorando essa menina bonita, eu também quero ser crente. Eu digo, eu tomei minhas escolhas, né? Eu fiz minhas escolhas. Então, minha jornada começa assim, a partir dos 16 anos. Em 89 casamos,
92 eu fui para Goiânia, 93 comecei o seminário. Em 95 comecei a pastorear. Nós estamos pastoreando desde 95, plantando igreja em Goiás, revitalizando outras igrejas, e a jornada não termina, continua, nós estamos aqui. Nós temos alguns remanescentes de pastores. Eu estava conversando com o Eunice agora e dizendo, olha, eu fui um dos primeiros pastores dessa leva do pastor Genésio aqui. E o Lindomar e eu entramos no seminário na mesma época, né? Junto a Lindalva, no Pará e eu em Goiás. Na mesma época, nós começamos a fazer o seminário. Pastor Genésio esteve na minha consagração a pastor. Eu fiz questão de levar o pastor Genésio. E ele esteve lá em Goiânia, colocando as mãos sobre mim e colocando sobre mim um legado de pastoreio. Algumas pessoas dizem assim, você tem as características do pastor Genésio. Eu disse, com ele eu aprendi a ser pastor. Portanto, meus queridos, Goiânia tem sido uma mãe para mim. A oportunidade que Deus me deu de ir para lá, eu não tinha nenhuma condições financeiras de ir para Goiânia. Fui, deu certo. Em Goiânia, eu comecei a estudar, e uma das coisas que eu mais gostava e ainda gosto é de estudar e aprender. Em Goiânia, comecei a trabalhar ser pastor, depois comecei a ser professor, me formei em letras, português e inglês, onde eu lecionava português, inglês e espanhol durante algum tempo. E sempre no meu coração eu tinha uma paixão muito grande pela área da psicologia. Eu entendia que a psicologia seria uma ferramenta muito importante para exercer o meu trabalho, a psicologia, a psicanálise. E eu fui atrás dessas formações. E hoje, além de pastor e professor, o meu ministério também com famílias é esse trabalho da psicoterapia. Hoje eu sou neuropsicoterapeuta clínico, onde eu atendo pessoas, casais, adolescentes, e trabalhando no sentido de trazer uma ferramenta a mais na pregação do Evangelho. E, meus irmãos, estar aqui hoje, como já preguei aqui outras vezes, mas é sempre uma emoção muito grande. E hoje eu quero falar um pouquinho do texto sagrado e contextualizar com a família, porque essa é a área da maior importância. É na família que nós crescemos. A família é um grande diferencial entre o sucesso e o fracasso. Está na família, tudo que somos. E esse realinhamento com o seu sistema familiar é o que proporciona uma vida de estabilidade emocional. A maioria absoluta das pessoas que me procuram para terapia, quando você trabalha no realinhamento familiar, muda significativamente, porque as nossas dores emocionais começam dentro da família, como também a família proporciona essa cura emocional. Eu quero ler o texto de Lucas 15, a partir do verso 11. Lucas 15, a partir do verso 11. É uma história bem conhecida, que é a história do filho pródigo, mas nós vamos pensar um pouquinho sobre isso, nessa dinâmica da família. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Vamos ler aqui, porque até o verso 17. Nós vamos ler até o verso 17. Vamos lá. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles.
Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, vejam vocês esse verso, caindo em si, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morro de fome? Até aí. É uma história bastante conhecida que está na Bíblia. Ela é narrada por Jesus de acordo com os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas. E nós entendemos o seguinte, porque eu quero pensar com vocês sobre essa construção do caráter a partir do perfil da família de origem. Todos nós temos uma família de origem. Todos nós pertencemos a algum fluxo geracional. Nós pertencemos a algum fluxo genético. Nós temos um formato de corpo, nós temos um caminho que nós seguimos, seja europeu, seja afro, seja qualquer outro caminho geracional, nós pertencemos a uma família. Nós pertencemos a um grupo, nós somos o resultado de uma união entre um homem e uma mulher. Nós somos o resultado disso, essa construção que nós temos a partir de Deus. Deus nos gerou, Deus nos criou lá no Éden, Deus nos formou, Deus colocou a natureza dele dentro de nós com um sopro. E Deus disse para Adão, multiplica. Adão começa um processo de multiplicação, Adão tem filhos. Os filhos de Adão têm filhos, têm netos, e nós começamos aí um fluxo geracional e toda a humanidade, ela se multiplica no planeta. E a nossa origem está em Deus, porque Deus coloca sobre Adão a responsabilidade da paternidade. E dentro desse fluxo que nos leva até Deus, que nos caminha para Deus, meus irmãos, nós temos uma origem, nós não nascemos por acaso, nós não estamos vivendo nesse tempo por acaso, nós somos o resultado dessa relação, dessa dinâmica de família, num tempo, numa geração, num espaço. Nós estamos aqui sobreviventes de tantas catástrofes, acidentes, assaltos, pandemias. Nós estamos aqui como continuidade daquilo que Deus havia começado lá no Éden. É interessante que quando nós olhamos para o texto bíblico, nós percebemos que nós nos perdemos a partir do momento que nós nos afastamos da nossa origem. O filho pródigo sai de casa, o filho pródigo cria uma trajetória, ele cria um caminho, mas ele se perde, porque ele saiu da conexão, ele cortou alguma coisa, ele cortou um laço no momento inadequado, no momento inoportuno. Porque, meus irmãos, não saia de casa brigado com os pais. Se você vai construir família, constrói debaixo da bênção do pai. Constrói debaixo da bênção da família. Porque um casamento, ele é abençoado por Deus. Um casamento, ele é abençoado pelos pais. Os pais abençoam. Um casamento é também abençoado pela igreja. A igreja abençoa o casamento. E o casamento também é abençoado pelo Estado.
o Estado também participa da formação da família. Então vocês percebem que começa em Deus, desce para a família, desce para a igreja, desce para o Estado. É uma instituição valiosa o casamento. E quando muitas vezes nós construímos um casamento sem essa bênção, nós apenas ajuntamos algumas coisas que temos, mas nós não construímos o caráter, nós não formamos valores. Quantas famílias se perdem por causa dessa ausência, dessa dinâmica e desses valores que nós estamos apresentando aqui? Então, o casamento, sair de casa é algo importante, mas sair de casa debaixo da bênção da família, do pai e da mãe, é mais importante ainda. Então esse jovem se perde porque ele se desconecta dos seus valores, dos princípios que ele aprendeu. Ele se desconecta de maneira totalmente errada. E o que acontece na trajetória dele é que ele se perde porque ele deixou de observar algo. E aí quando nós olhamos para esse verso 17, ele vai dizer assim: e ele caindo em si. Ele caiu em si. Se fosse lá em uma tradução goiana, eles diriam: e ele desconfiou. Ele desconfiou. Meus irmãos, cair em si faz parte de uma trajetória de mudanças. Quando nós queremos de fato, quando nós queremos mudança da nossa vida, quando eu quero realmente sair do caos, a nossa mente nos conecta com aquilo que nós somos. Cair em si para esse jovem significa que ele começou a observar a sua origem. Ele cai em si olhando para trás. Ele repara que ele, para se reconstruir como pessoa, como ser social, como ser existente, ele olha para a família, ele olha para trás, ele olha para a casa do pai. Ele começa a dizer assim: para aí, dentro da casa do meu pai eu tinha prestígio, eu tinha valor. Dentro da casa do meu pai eu tinha segurança, eu tinha limites, eu tinha direção, eu tinha provisão, eu tinha cuidado. Eu estava debaixo de uma cobertura espiritual do meu pai. Quando a gente começa a refletir sobre a vida, sobre a dor que nós estamos sentindo naquele momento, sobre as dificuldades, porque eu quero transpor barreiras, eu quero mudar contexto, eu quero mudar a minha realidade. E quando nós queremos mudar a nossa realidade, nós precisamos nos posicionar e enxergar quem nós somos de verdade. Nós precisamos perceber de onde nós viemos, qual é o nosso propósito de vida, o que nós estamos fazendo aqui nessa vida. Nós começamos a olhar todo um processo de um autoconhecimento. O autoconhecimento é uma trajetória de olhar para si mesmo e se perceber. E quando muitas vezes nós estamos perdidos, nós dizemos assim: como era bom aquele tempo, e eu não dei valor. E aí nós começamos a fazer um caminho de volta. O filho pródigo começa a fazer uma trajetória, não somente para a casa do pai, mas para quem ele era de verdade. Ele começa a fazer uma trajetória na busca da sua própria identidade. Quando nós olhamos para nós mesmos, muitos de nós têm um vazio. Muitos de nós não entenderam o processo da vida. Muitos de nós ainda não compreendeu a razão principal da nossa existência. Muitos estão perdidos na falta do autoconhecimento, de perceber toda uma potencialidade de Deus que foi colocada em nós, para que nós pudéssemos existir, para que nós pudéssemos deixar um legado
nas gerações. E o filho pródigo, então, começa essa trajetória de olhar para trás, do caminho de volta. E ele diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra os céus. Repara que ele primeiramente entende que ele se desconectando do pai, ele está se desconectando da divindade. Afrontar o pai é afrontar a Deus. Afrontar o pai, meus irmãos, é afrontar a figura que representa a divindade. Eu acho interessante nos dias que nós estamos vivendo, quantas pessoas não honram seus pais. E a Bíblia diz, tem um dos mandamentos, Êxodo 20, honra o teu pai e a tua mãe. Então nós estamos caminhando numa trajetória de desonra, de não entender, de não enxergar os pais. Existe uma corrente ideológica de desconstrução da família. Meus irmãos, a desconstrução da família é o caminho do caos, é o caminho da desordem, quando nós começamos a desconstruir famílias. Nós estamos caminhando para a beira de um precipício, quando nós desconstruímos a paternidade, quando nós deixamos de enxergar o pai. O pai não é uma pessoa, o pai é uma função, porque famílias funcionais são famílias onde o pai tem uma função e ele cumpre isso. A mãe tem uma função e ela cumpre isso. Os filhos têm função e essas funções são cumpridas dentro da família. E quando nós deixamos de observar toda essa dinâmica, o que acontece é o caos, é a perdição, é a perversão. As pessoas estão se tornando cada vez mais perversas, em todos os níveis. Meus irmãos, se desconectar da família é se desconectar daquilo que nós somos e da nossa origem. Nós precisamos urgentemente voltar à nossa origem, daquilo que de verdade somos. Então a gente começa a perceber que quando a gente cair em si, é perceber os valores. Cair em si é olhar para quem eu sou, é olhar para o Pai, é reconciliar com o Pai. Ele diz assim: Pai, pequei contra os céus e pequei diante de Ti. Porque afrontar um pai é afrontar a Deus. Meus irmãos, ele começa a fazer essa dinâmica de retorno, de caminhar para a presença do Pai, voltar para a casa do Pai, voltar para a origem, voltar para a provisão, voltar para o cuidado, para a cobertura, voltar para a direção. E aí a gente percebe essa trajetória do filho pródigo. E o que realmente, meus irmãos, provocou nele esse desejo de voltar para casa? Ah, meus irmãos, a casa dos pais, a casa de papai, casa de mamãe. Quando a gente chega na casa de mamãe, a gente está em casa. Não tem um lugar mais gostoso do que casa de mamãe, de papai. Quando você visita a sua mãe, que você chega lá, você está em casa. Ainda que a casa não seja mais sua. Ainda que você tenha sua casa. Mas quando se volta para a casa da mãe e do pai, você está em casa. Você se sente seguro. Voltar para a casa dos pais é voltar para o abrigo, para o aconchego. Voltar para a casa dos pais, meus irmãos, é voltar para um lugar de proteção. E aí a gente começa a perceber e olhando para as pessoas que não se deram bem no casamento, muita gente não se deu bem no casamento, muita gente começa a entrar numa trajetória e a gente começa a analisar, está faltando pai na vida dessa pessoa. A desconstrução da família, as separações, os divórcios, diferentes divórcios na família, é a falta de um pai, a falta de uma fé sólida em nós, porque o pai reforça a fé, o pai afirma
a fé, a religiosidade. O pai afirma o sacerdócio. O pai afirma a sexualidade. É o pai que afirma. Então, voltar para a casa do pai é voltar para tudo isso. Porque a desconstrução de uma paternidade, meus irmãos, é um caos. É uma catástrofe familiar quando isso acontece. Então, muitas pessoas estão longe de casa. Perderam não só o rumo de casa, ou só a chave da casa. Perderam tudo. Tem muita gente que não tem saudade de casa. Recentemente, eu conversava com jovens. Eu dou plantão em 2 clínicas de recuperação em Goiânia, de dependências químicas. E uma das coisas que eu digo para aqueles homens e jovens: reconcilia com seu pai, porque 100% deles estão brigados com o pai. Porque o alcoolismo ou qualquer tipo de vícios é dentro de, não só o alcoolismo como os vícios, qualquer tipo de vício, mas o ateísmo, a incredulidade é a falta desse pai, falta da presença de um pai, falta de olhar para uma figura que represente a paternidade. E uma das coisas que eu trabalho na dinâmica é: liga para o seu pai e reconcilia com seu pai. Meus irmãos, e às vezes eu faço a ligação na hora junto com eles, eu digo: reconcilia com o pai. Sabe de uma coisa? Quando eles ligam para os pais, mudanças incríveis acontecem na vida daqueles homens e mulheres. Porque buscaram reconciliar com o pai. É preciso olhar para o pai como uma dinâmica de proteção, de cuidado, de amor. O filho pródigo caiu em si, de repente ele se vê dominado por um desejo incontrolado de voltar. Isso não aconteceu por acaso. A motivação foi que em sua casa havia aquilo que é imprescindível para que o lar seja mais do que uma casa bem ornamentada. Havia proteção. Como é que você descreve a sua casa hoje? Se você olhar para a sua casa, qual é a nota que você dá de 0 a 100? Do nível de proteção, de cuidado, de amor, de afeto. Porque o lar, a casa dos pais, os braços dos pais, é o braço do afeto. O braço do pai é o braço do afeto. Qualquer pessoa que se sente no braço do pai se sentirá protegida, e deveria ser assim. Se sentisse protegido. Mas tem muito pai que abandona, tem muito pai que não se importa, tem muito pai que não ama como o filho merece ser amado, tem muito pai que abandonou a família, tem muito pai que desonrou a família, há muito pai que não protegeu, há muito pai que não cuidou de verdade. E há muitos de nós com uma ferida de paternidade muito grande. Há uma falta, algumas vezes, dessa força masculina que o pai traz para a nossa vida. Há muitos pais que estão fazendo um caminho diferente daquilo que deveria ser. Há muita casa, meus irmãos, porque a casa pode ser um lugar de jardim, pode ser um jardim. Mas muitas casas podem ser um deserto. Uma casa pode ser um lugar de transformação, mas também pode ser um lugar de deformação. A casa pode ser um lugar terapêutico, mas ela pode ser também um lugar de bênção ou de maldição. A casa, às vezes, é uma prisão onde não há liberdade. Tudo isso depende da figura de paternidade, porque é a figura que organiza, é a figura que protege, é a casa do pai. Então, quando o filho pródigo cai em si, ele está olhando para tudo isso que ele tinha na casa dos pais e agora não tinha mais. Ele não recebeu do pai aquilo que o pai estava entregando. Ele não honrou o seu pai.
ele não respeitou os princípios da família e saiu de casa. E quando ele pensa em voltar para casa, porque na casa do pai, meus irmãos, existe cuidado e amor. Porque o pai é aquele que ouve o filho. Quando o filho pródigo chega, o pai escuta. O pai vê de longe. Ele disse: é meu filho. Embora ele esteja totalmente deformado na sua fisionomia, as roupas não eram as roupas adequadas, ainda assim ele reconheceu e disse: é o meu filho que está vindo. E ele então o vê de longe, e ele o abraça, ele recebe. O pai é aquele que ouve, o pai é aquele que partilha, o pai é aquele que compreende o direito de escolha que os filhos têm, o pai é aquele que reconcilia, o pai é aquele que está com o coração aberto para receber o filho, para colocar o filho de novo dentro da família, dentro do sistema familiar. Essa dinâmica, é isso que o pai faz. O pai não julga, o pai não condena, o pai não diz: não te quero aqui, olha, se vira, você tomou sua decisão, que agora você aprenda. Não foi isso que ele fez. Quando esse filho chega, o pai acolhe, o pai recebe. E o pai diz assim: traga a melhor roupa, coloca roupa nele, roupa de honra, de realeza, coloca a roupa do lugar dele, coloca esse menino no lugar dele, porque ele está perdido, ele se perdeu, traz ele de volta. O pai é aquele que traz o filho de volta. Não interessa a idade ou a circunstância, o pai é aquele que traz o filho de volta. Ele diz: põe um anel no dedo, o anel da família, o anel da honra, põe no dedo, sandália nos pés, arruma o melhor quarto, mata um novilho, vamos festejar, vamos celebrar, porque esse filho estava perdido, foi achado, estava morto, reviveu. Esse é o pai, meus irmãos. O pai é a figura mais importante da casa. O pai é o esteio da casa. O pai é aquele que sustenta tudo quando está desmoronando. O pai é aquele que cria a dinâmica de dizer: não, nós vamos dar certo, nós não vamos desistir. Esse é o pai. Então o pai é aquele que concilia, meus irmãos. O pai é aquele que se preocupa sempre em dar o melhor para os seus filhos. O coração de um pai, meus irmãos, é um coração amoroso, é o coração de Deus. Nós precisamos olhar para o pai e enxergar a figura de Deus nisso. Porque Deus não abandona, Deus faz de tudo para nos reconciliar, Deus faz de tudo para nos levar de volta para Ele. Tudo que Deus quer nos colocar de volta dentro do aconchego daquilo que Ele criou. Então o pai vê a alegria dos filhos, o pai se alegra com a vitória dos filhos. Então o que a gente percebe? Que nessa dinâmica nós precisamos olhar para Deus como pai. Porque Deus é o pai. Ele é o pai das gerações. Deus criou família. E a nossa família é um protótipo da Trindade. De Pai, Filho e Espírito Santo. Onde o pai representa Deus, a mãe representa o Espírito Santo. Que a mãe é aquela que administra, a mãe é aquela que organiza, a mãe é a geradora de afetos, a mãe é a geradora de cuidados, de nutrição. Tudo isso a mãe traz para dentro da construção do lar. Então, essa mãe aliada a um pai de verdade, uma mãe de verdade, uma família de verdade, funciona. E uma família de verdade, ela tem os princípios de Deus nela. Quando nós trazemos os princípios de Deus para a nossa família, essa família funciona. E tudo que nós queremos é uma família que funciona. E aí, como princípio
do retorno, da alegria, o pai festeja. O pai faz uma festa muito, muito grande e ele dá o melhor de novo para esse filho, para colocar esse filho de novo, não é? Para incluir esse filho outra vez. Tenho certeza que esse pai passou muitas noites sem dormir, pensando nesse filho e na decisão que ele tomou. Meus irmãos, mais do que nunca como igreja, nós precisamos orar para que nós possamos manter famílias saudáveis. Nós precisamos de famílias saudáveis. Quantos querem família saudável? Amém? Pai, no nome de Jesus, nós glorificamos a Tua santidade. Eu oro neste momento, Deus querido, para que o Senhor nos dê famílias saudáveis. Pai, que o Senhor reconstrua famílias saudáveis a partir da paternidade. Que nós entendamos esses vínculos de paternidade, daquele gerador de limites, de direção, de segurança, de proteção, de afeto e cuidado. Possamos gerar famílias a partir, Deus querido, da dinâmica de uma mãe que cuida, de uma mãe que organiza, de uma mãe que nutre, de uma mãe que gera um ambiente emocional construtivo. Possamos gerar famílias a partir, Deus querido, dos princípios do Senhor sobre a família. Queremos, como igreja, viver o melhor da família, para dar-nos esse entendimento, dar-nos essa consciência de vivermos o melhor do Senhor e que possamos gerar famílias saudáveis, filhos saudáveis, igrejas saudáveis, no nome de Jesus. Amém. Amém.